Frente a Frente de hoje, da televisão Rede Vídeo, canal da família, nós estamos entrevistando o César Romão, que é um grande conferencista, um dos grandes conferencistas do nosso Brasil. Ele é muito conhecido, tanto pelas suas palestras, como também pelos livros que ele já publicou, 10, e outros que estão encaminhados para publicação. Pois bem, esse senhor, nos dois primeiros blocos, já nos falou muita coisa sobre o que significa o papel do escritor, de um conferencista, o conteúdo dos livros que ele escreve e assim por diante. Mas continuando a nossa conversa, nós gostaríamos de lhe formular uma pergunta agora no campo religioso. Para ele, o que significa Deus? E além disto, uma segunda pergunta. Existe o ateu? Pronto, olha, eu vou responder a do ateu primeiro. Pode? Pode, foi lá para Deus. É. Olha, eu, na minha opinião, o ateu, quando ele já tem a crença, né, de ateu, ele já acredita em alguma coisa, que é no nada, que é uma crença. Não acreditar em nada também é uma crença. Agora, eu acho difícil alguém ser ateu. Eu gostaria de pegar aí um grupo de ateu, colocar num avião, levar lá 30 mil pés de altura, desligar os dois motores e dizer: quem não rezar morre, né? Quem não rezar não vai salvar. Eu garanto que o avião, antes de atingir o solo, vai estar todo mundo rezando lá. Então eu acho que as pessoas, na realidade, muitas vezes, para a sociedade mostram uma coisa, mas no seu íntimo elas têm a sua crença, elas acreditam em algo maior. Até mesmo o ateu, no momento da dificuldade, eu tenho certeza que ele sozinho lá, escondido, ele deve dizer: puxa vida, eu gostaria que algo me ajudasse, né? E Deus, para mim, Antônio, eu acho que está nos pequenos milagres que a gente vê todos os dias. Essa é a maior manifestação divina de Deus. Quais são os pequenos milagres? Porque a gente tem mania de divulgar só o que é ruim, né? Falar de notícias desagradáveis, mas toda vez que você pensar numa notícia desagradável, pode ter certeza que há um médico salvando uma vida em um hospital, há um padre fazendo uma pregação em nome de Deus e ressarcindo a fé em milhões de pessoas, há uma igreja aí de porta aberta auxiliando pessoas com fome. Então existem muitos exemplos aí de pequenos milagres todos os dias. Eu acho que esses pequenos milagres em benefício da sociedade são as manifestações de Deus. Nós estamos meio surdos para isso. Eu acho que nós devemos, se você quiser olhar para Deus, olha para o que acontece de bom no mundo, porque é ali que estão as manifestações de Deus. E é como nas empresas, sabe, Dom Antônio? Às vezes a pessoa acha que para ele ter um bom negócio, para ele ter sucesso, ele precisa montar um negócio grande, faraônico. E olha, tem muita gente com pequenos empreendimentos fazendo muito sucesso. Você pode ser um pequeno empreendedor e ter muito sucesso aí no seu negócio. Vou deixar aqui, por exemplo, eu vou te dar dois exemplos. Eu tenho muitos, vou te deixar dois aqui. Por exemplo, você hoje tem um case aí que a gente discute muito nas minhas aulas em universidades, dois cases que eu falo muito dentro das universidades, para os jovens que estão se formando agora em empreendedorismo. Um dos cases é a camisaria Closet, que vende camisa pela internet. Esse rapaz hoje, através de um site, consegue vender camisas aí para todo o Brasil e sob medida ainda. As pessoas entram, você não precisa ir na loja não, você faz a compra pela internet. É um case de muito sucesso e ele se tornou hoje um grande empreendedor, que é a Closet Camisaria, www.closet.com.br. Você pega o De Carlo hoje, que sem sombra de dúvida é o homem que faz hoje aí os ternos das grandes personalidades, os grandes artistas do Brasil. Ele não tem um grande empreendimento. É um estilista que tem um ateliê com um determinado número lá de alfaiates e atende as maiores personalidades do Brasil. Você acha que você precisa montar um grande negócio? Não precisa. Você pode ser um empreendedor pequeno e de muito sucesso. Você pode estar no teu espacinho de vida aí e conversar com Deus lá no teu quarto, dentro do seu carro, no trânsito. Mas como é que eu falo com Deus? Comece a olhar em volta. Comece a olhar essas manifestações de milagre. Começa a olhar o milagre de alguém que dá uma esmola num farol, que você fala: uau, mas isso é difícil. Não, ali Deus se manifestou ali através desses pequenos milagres. Isso tudo que você está explicando é muito interessante para a gente, principalmente quando se fala justamente de dar o emprego para alguém.
não é preciso tantas grandes fábricas ou grandes empreendimentos. É por isso que hoje, quando se fala de uma pastoral, a pastoral, vamos supor, do operário, uma pastoral do emprego, não é? Nós temos lido nos grandes economistas que dizem assim: comece as pequeninas empresas, dando emprego para 20, para 30, para 50, e nós vamos de fato sanar o desemprego tão grande que está existindo aqui no nosso Brasil. Mas também, nisso que o senhor acabou de falar do ateu, permita que eu também dê minha opinião sobre isso. Quando a gente conversa com os psicólogos, os mais profundos, eles sempre nos dizem: nós temos dentro de nós 6 impulsos. Para Freud, o impulso maior era o sexo. Para os discípulos de Freud, não. Adler, Jung, é o orgulho. Mas esse mesmo Freud, que era ateu, quando examinava as pessoas, dizia assim: eu sempre encontro nas pessoas o transcendente, a angústia, o medo, o pavor. Para ele, estava num campo simplesmente horizontal, é um transcendente horizontal. Mas para nós, isso tudo significa religião. Eu tenho medo de matar alguém, não é só porque eu vou preso. Eu tenho medo de roubar, se eu tiver boa formação. Não é só por causa do medo, mas é porque atrás disso há uma formação religiosa do transcendente. Deus me vê, então eu não posso me esconder da figura de Deus. O senhor acabou de explicar muito bem com suas análises sobre o ateísmo de um lado e também sobre a figura de Deus. Outra coisa, seu César, as religiões todas têm seu Deus, do seu jeito. Quando nós falamos assim, os muçulmanos, eles Alá, 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 para eles, o Alá é o Deus, é o nosso Deus. E os muçulmanos aceitam o nosso Deus, só que eles usam a palavra Alá. Os muçulmanos estão aceitando que existe céu e existe inferno. Eles aceitam isso, do modo deles. Quando eu pergunto para um muçulmano, e Nossa Senhora, o que significa? Sabe a resposta que eles dão? A maior mulher que apareceu na Terra. Nós dizemos: como é que o senhor diz isso? Porque ela é a maior mulher do grande profeta, que é Jesus Cristo. Então aqui está o erro. Para nós, Nossa Senhora é a mãe de Cristo, que é Deus. Para eles, Nossa Senhora é simplesmente a mãe de Cristo, que é um homem que apareceu historicamente, trouxe uma mensagem. Aqui está o grande erro em comparação conosco. A dissonância entre essas divergências todas, né, elas serão minimizadas ao longo dos tempos, João Antônio, com certeza, em função dessa nossa facilidade hoje de comunicação, dos tantos congressos hoje que as pessoas podem participar, podem discutir. Então, eu acredito que essas diferenças, com certeza, daqui a pouquinho, nós vamos estar com isso montado harmonicamente, onde as pessoas vão poder, porque como o mundo é muito grande, até pouco tempo as informações eram muito distorcidas, né? Então hoje, com o advento da internet, as informações podem ser mais discutidas, podem ser mais planejadas, e através dos congressos também, eu tenho certeza, eu tenho participado de muitos, e a gente vê aí a tendência e a vontade das pessoas em discutirem o assunto, em colocarem ali as suas opiniões, e olha, ou você acredite ou não em Deus, sabe para quem vai fazer a diferença? Só para você, porque Ele está aí. Ou você acredite ou não, Ele está no mundo, Ele está no universo, não vai fazer diferença. Agora, se você acreditar, a diferença vai ser todinha a seu favor. O senhor está entrando agora num campo que é o meu, é o campo religioso, nós podemos conversar um pouco. Eu lhe perguntaria ainda, César, quais foram os pontos principais religiosos que influenciaram na sua vida? Antônio, eu sou fascinado pela vida de Cristo. Tenho até um livro que eu escrevi, feito em cima de uma pesquisa de quase 15 anos, né, sobre a vida de Cristo, que chama-se O Quarto Rei Mago, que é um livro fundamentado nessa pesquisa, que conta aí muitas coisas sobre a vida do Cristo. Então, os ensinamentos religiosos hoje que eu tenho em meu coração, em minha mente, e procuro praticar todos os dias, coisa que não é fácil, gente. Olha, você tem que ter um compromisso muito grande com a sua crença, você tem que se vigiar muito, porque nós somos levados todo minuto a fazer algo
né, que normalmente não está de acordo com a nossa crença. É por isso que a sua crença tem que ser bem forte. Então, a minha crença toda é baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aliás, falo isso em todos os meus livros, eu sempre cito o Cristo em todos os meus livros. O senhor, por acaso, assistiu esse filme a respeito de Jesus Cristo? Assisti. O que o senhor achou? Olha, o cinema, ele tem todo o direito de colocar e montar, até porque nós não temos aí uma censura. Agora, mais do que o filme, nós temos que trabalhar muito o consenso das pessoas. As pessoas têm que entender que nem tudo que está num filme, nem tudo que está num cinema é verdade. A verdade está, como nós dissemos aqui no começo do programa, a proximidade da verdade nas pessoas que realmente estudaram, nas pessoas que realmente defenderam teses, nas pessoas que realmente dedicam a sua vida. Acontece que o filme normalmente tem uma influência maior nas pessoas, né, devido à mídia e tudo isso, do que propriamente a palavra. Mas eu acho que você deve se levar sempre pela palavra e sempre pela palavra crística. Porque o filme é o filme, não é para você usar esse filme como a sua referência e achar que foi isso que realmente aconteceu. Por que as pessoas desistem dos seus sonhos? As pessoas hoje vivem da seguinte maneira: administram seus problemas, reclamam das suas frustrações e engavetam seus sonhos. No lugar de construírem campos de sonhos, constroem cemitérios de pesadelos com criptas. Aqui jaz meu sonho de ser feliz. Eu quase fui feliz. Aí fica escravo do quase. Eu quase fui feliz, eu quase arrumei um emprego, eu quase fiz isso, eu quase fiz aquilo, e não termina nada. Você desiste do seu sonho porque você não desenvolveu meios ainda de realizá-lo. Então, eu disse aqui no programa, você tem um sonho? Tem. Aí você vai ter uma missão. Você vai ter que descobrir tudo aquilo que você precisa fazer para realizar o seu sonho. Quantas horas você precisa trabalhar por dia? Quais as pessoas que você tem que conhecer? Quais as competências que você tem que desenvolver? O quanto você tem que estudar? Existem tarefas para que você realize o seu sonho. Não adianta você ficar sentado aí achando que ele vai acontecer, porque não vai. Sonhos só se realizam quando a gente implementa na direção certa um bom trabalho para que ele se torne realidade. César, nós estamos nos encaminhando para o final de nosso programa, mas eu gostaria que o senhor falasse ao povo brasileiro, como um grande conferencista nacional, todo mundo está acompanhando, sobre as eleições. O que o senhor diria ao povo brasileiro sobre as eleições? Sem olhar em partido nenhum, sobre as eleições. Amadureça, siga teu coração, analise bem o seu candidato, vai procurar saber intimidades dele, não fica restrito só ao que aparece na mídia, vai procurar realmente conhecer o seu candidato, uma maneira de estar próximo dele, uma maneira de poder cobrá-lo, que eu acho que isso é o que falta. As pessoas dizem, eu cobro os meus, eu descobri como é que eu cobro os meus e cobro mesmo, e cobro muito, né? Eu acho que essa é a maneira da gente escolher o menos ruim, né, ou aquele que seria o ideal aí no nosso contexto. E dentro da vida, talvez, para que você faça boas escolhas na sua vida, porque, Dom Antônio, a vida é decisão e escolha. O universo acompanha o formato das suas escolhas e decisões. Por isso que nós temos que fazer boas escolhas e tomar boas decisões. Eu vou deixar a seguinte sugestão aos telespectadores aqui do Frente a Frente. Siga o seu coração. Por quê? Porque o sim do seu coração é maior que o não do mundo. E nunca, jamais desista do seu sonho, não vale a pena. Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é o que vai te dar força nesse seu presente. Que belíssimo encerramento que o senhor teve agora, nesse momento, com referência ao nosso programa Frente a Frente. Chegamos ao final. Eu quero agradecer em nome de Rede Vida ao César Romão essa belíssima entrevista que ele nos deu, com tantos ensinamentos e com tanta profundidade, e pedir que continue a ser este grande apóstolo do bem, espalhando esta palavra maravilhosa de Deus nos corações de todos aqueles que têm a oportunidade de ouvi-lo. Muito obrigado ao senhor César Romão por esta belíssima entrevista que o senhor acabou de dar na Rede Vida, o canal da família. Obrigado, Antônio. Acredite no bem, pois só o bem sempre encontra o caminho.